Feliz 2025! Que esse ano seja um ano que traga muitas alegrias, saúde e, claro, muitos filmes incríveis para vocês assistirem e discutirem com a gente. Vamos começar aqui mais um episódio de reprise, né? Que a gente está fazendo essa temporada aqui de férias de janeiro. A gente está fazendo essa temporada onde a gente está relembrando episódios muito bons que a gente gravou aí ao longo desses mais de 580 episódios que a gente já lançou. Nesse episódio especial, a gente traz a reprise do nosso podcast 513, lançado originalmente aí no dia 30 de junho de 2023, onde mergulhamos no universo mágico de A Viagem de Chihiro. Essa obra-prima do Hayao Miyazaki, e mais do que uma animação, né, ela é uma reflexão profunda sobre amadurecimento, ancestralidade, meio ambiente e as nuances, né, do comportamento humano. E eu achei que seria muito legal trazer esse episódio para vocês agora, porque a gente está começando um ano novo, então nada melhor do que a gente refletir, a gente começar pensando justamente em obras que fazem tão bem, né, para a gente pensar, para a gente conseguir de repente ser uma versão melhor de nós mesmos, né, sempre pensando, refletindo e nos desconstruindo. E A Viagem de Chihiro certamente proporciona pelo menos o início dessa reflexão, ela faz isso. E nesse episódio eu recebi a Ieda Marcondes, o Thiago Muniz, a Carissa Vieira, e a gente conversou aí e teve vários insights sobre o impacto cultural e emocional desse clássico, que conquistou públicos e crítica, né? E além disso, para quem não sabe, esse foi a primeira animação de língua não inglesa a vencer um Oscar. Então, é um baita filme, certamente tinha que estar aqui nessa sessão de reprise. Eu aproveito também para convidar vocês a participarem da nossa pesquisa, né? A gente quer saber mais sobre você, como que você pensa, o que você gosta e como que a gente pode melhorar. O link para responder essa pesquisa sobre o podcast do Cinemação está na descrição desse episódio, então é só você ir lá clicar para você responder e participar. E essa sua participação é muito importante, porque como a gente está planejando agora essa temporada que vai começar em 2025, então é muito legal que vocês respondam, porque daí com base nessas respostas a gente faz os ajustes no podcast para trazer aquele programa perfeito para vocês. É isso. Então vamos revisitar esse universo mágico do A Viagem de Chihiro, vamos descobrir novas camadas sobre essa história incrível e inesquecível aí que o Miyazaki trouxe pra gente, e desejo mais uma vez um feliz 2025 para vocês, espero que vocês tenham passado bem esse ano e vamos nessa que tem muita coisa ainda pra gente fazer e o ano tá só começando. É isso, vamos pro episódio. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 513. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo a crítica formada em cinema com pós-graduação em jornalismo cultural, colunista na Folha, a querida Ieda Marcondes. Tudo bom, Rafa? Hoje é um episódio especial para otakus. É verdade, olha aí, é verdade. Você faz parte desse clube, Ieda? Já fiz, viu? Vou confessar que já fiz parte. Já fez, já teve sua carteirinha. Tive, mas passou, graças a Deus. Muito bom. Temos aqui a estreia também do jornalista, copywriter, redator e crítico lá no Pipocas Club, o grande Thiago Muniz. Fala pessoal, um bom dia, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente para falar desse filme, né, que aquece os nossos coraçõezinhos, assim, um filme tão bonito, então qualquer oportunidade para falar dele, eu tô dentro. É isso. Você é um Miyazaki fã, Thiago? Sou, pior que eu sou, mas eu ainda não assisti todos os filmes não, porque haja vida para isso.
mas todos que eu pude eu já assisti. Ah, que demais, que demais. Pois é, que demais. E a gente fica sempre na expectativa, né? Porque ele fala que vai se aposentar, depois ele volta, porque daí ele fala que vai fazer mais um, porque a neta pediu, porque sei lá quem pediu, aí ele fala que se aposenta, né? A gente fica sempre nessa... Ele não aguenta ficar muito tempo longe, não. Não, Assim, fazendo nada, melhor ficar fazendo esses filmes incríveis. Né? Pois é. E pra fechar essa mesa aqui, a gente tem a roteirista, pesquisadora da negritude, mulher e horror no audiovisual, uma recifense perdida aqui em São Paulo, que é colunista aqui do Cinemação, na nossa querida Carissa Vieira. Oiê! E aí? Ai, tô animada pra falar de um filme tão bonitinho. É sempre legal quando eu não venho pra massacrar filme nenhum. É verdade. Tem seus momentos, né, Cá? Pois é. Eu juro que eu sou legal, gente. Muito bem, meus amigos. Olha só, hoje a gente tá aqui reunindo, né, pra falar aí sobre o longa-metragem que venceu o Oscar de melhor filme de animação em 2003, tornando-se o primeiro e única produção, né, que não tem a língua inglesa, né, como língua original, a vencer a categoria. A gente tá falando aqui sobre A Viagem de Chihiro e é sobre esse filme aqui que a gente vai falar. Afinal de contas, estão completando aí 20 anos que o filme foi lançado, então a gente tinha que prestar essa homenagem também. E outra, aqui no Cinemação a gente não costuma trazer esse tipo de animação aqui, né, para discutir, então vai ser também uma porta de entrada aqui. Se vocês gostarem desse tipo de episódio, quem sabe mais pra frente aí a gente não traz um Akira, não traz alguma outra coisa aí pra vocês, pra gente discutir. Lembrando, né, que a gente vai falar sobre o filme, então vamos dar spoilers. Se você não viu o filme, corra pra ver, vale muito a pena você assistir o filme sem spoiler nenhum. Agora, se você quiser ficar aqui pra ouvir também essas discussões, depois ir lá ver o filme, vale muito a pena também. Vamos bater então um papo sobre A Viagem de Chihiro no segundo ato desse podcast. O que essas casas estão fazendo aqui? Eu já sei o que é. Deve ser um parque temático abandonado. Olha, construíram muitos no início dos anos 90. Mas todos faliram por causa da crise. Esse deve ser um deles, inclusive. Não! Eu quero voltar! Vamos voltar pro carro, papai! Vamos! Chegava aos cinemas no dia 18 de julho de 2003 o filme A Viagem de Chihiro, filme que completou este ano 20 anos do seu lançamento. Pois é, aqui no Brasil ele chegou no dia 18 de julho de 2003. O filme foi feito com cerca de 2 bilhões de ienes. Pois é, 2 bilhões. Isso representa 13 a 15 milhões de dólares, mais ou menos. O filme arrecadou até hoje mais de 380 milhões de dólares. É um sucesso absoluto em termos comerciais, de bilheteria, ele sempre foi muito bem. O filme foi feito pelo estúdio Ghibli, né, que é o famoso estúdio aí fundado em junho de 85 pelo Hayao Miyazaki, que inclusive aqui é o diretor e roteirista do filme. Ele que antes disso já tinha feito Meu Amigo Totoro em 88, A Princesa Mononoke em 97, o Castelo Animado depois, né, já é de 2004, e ele fez também o Serviço de Entregas da Kiki, que é de 89, sempre filmes muito aclamados, muito bons. A música do filme é do Joe Hisaishi, mesmo músico de O Castelo Animado de 2001, O Castelo do Céu de 86 e Meu Amigo Totoro de 88. A direção de fotografia fica por conta do Atsushi Okoi, que é o mesmo diretor de fotografia de Ponoio de 2008 e Contos de Terra-Mar de 2006. E a direção de arte ficou por conta do Norubo Yoshida e do Yoji Takeshiji, que trabalhou justamente em Meus Vizinhos os Yamadas de 99 e Guerras de Verão de 2009.
A edição do filme ficou por conta do Takeshi Seiyama, que fez também Padrinhos de Tóquio, de 2003, O Castelo Animado, de 2004 e Páprica, de 2006. No elenco de voz, a gente tem a Rumi Higari, que fez a Chihiro, Yumi Irino, que fez o Haku, a Mari Natsuki, que faz a Yubaba e a Zeniba, né, as irmãs gêmeas, o Takashi Naoto, que é o Akaio Ojino, que é o pai, né, da Chihiro, e a Yasuko Sayaguchi, que faz a Yoko Ojino, que é a mãe da Chihiro. A Viagem de Chihiro é um filme de animação que conta a história da Chihiro, uma menina de 10 anos que se vê envolvida em uma jornada mágica e repleta de desafios. Durante uma mudança para uma nova cidade, a Chihiro e seus pais se perdem e acabam encontrando um misterioso túnel. Ao atravessar esse túnel, eles se deparam com um mundo espiritual fascinante e desconhecido. No entanto, à medida que a noite cai, os pais da Chihiro são transformados em porcos por uma maldição e ela se vê sozinha, desamparada, em um mundo povoado de seres estranhos e criaturas mágicas. A fim de salvar os seus pais e encontrar uma maneira de voltar para casa, a Chihiro precisa aprender a sobreviver nesse mundo desconhecido e ela acaba encontrando um emprego em um spa misterioso e se envolve em diversas situações desafiadoras. Bom, além do Oscar, né, que foi um feito inédito, A Viagem de Chihiro também foi o primeiro longa-metragem de animação que ganhou o Urso de Ouro. Então a gente está falando de uma animação clássica que realmente ficou icônica, né? Principalmente aí porque a gente tem uma história que abre muito espaço para várias interpretações e isso conecta, né, o mundo ocidental, oriental, enfim, a gente consegue realmente ver que é uma história que ela consegue se conectar com as pessoas de uma forma muito profunda. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês sobre o filme é saber como que foi o primeiro contato de vocês com A Viagem de Chihiro, assim. Vocês viram o filme quando saiu na época? Vocês já estavam de olho nas obras do Miyazaki? Foi recente esse encontro? Enfim, como que foi a relação de vocês com esse filme? Eu tinha uns 16 ou 17 anos quando eu vi Viagem de Chihiro. Foi o meu primeiro contato com a obra do Miyazaki, porque tinha ganhado o Oscar, saiu o DVD e tal. E na época não era essa simplicidade toda de encontrar os filmes do estúdio Ghibli e tal, tanto que você só encontrava por torrent na época. O Viagem de Chihiro foi o único que saiu em DVD mesmo. E foi justamente o Viagem de Chihiro, por ter esse sucesso todo no Oscar e tal, que fez as pessoas ficarem mais interessadas em anime e irem buscar as outras obras do Miyazaki, né? E então foi legal porque é um filme de transição, né, da infância para adolescência, e eu, apesar de ser na época um pouco mais velha do que a Chihiro, eu também assisti mais ou menos nesse período. Até porque, né, Eda, o filme tem uma coisa de que, assim, a Chihiro, ela tem uns 10 anos ali, ela termina o filme parecendo muito mais velha, assim. Então, sim. Eu acho que essa ideia dessa transição, que óbvio, a gente já viu isso em vários lugares, né? Já é uma ideia, principalmente comparada, né, a Alice no País das Maravilhas, lá do Lewis Carroll, que fala justamente também sobre essa transição da infância, a fase adulta, né? É interessante porque é isso, é um filme que ele consegue se conectar com a gente independente do momento, assim. Eu tava até falando com o Thiago antes da gente começar a gravar, e aí eu tava falando pro Thiago, é um filme tão interessante que quando você assiste ele de novo, depois de muito tempo, ele traz outros significados, outras ideias, assim, porque ele tem isso, ele tem essa coisa meio abstrata, assim, que faz a gente viajar nele, né? Exatamente. Eu compartilho, né, do sentimento da Ieda, que realmente é um filme que foi muito difícil de encontrar, né? Eu assisti pela primeira vez, eu lembro que eu tava voltando da escola, porque eu morava... tinha uma videolocadora bem no caminho da minha volta pra escola, então ali eu passava, alugava filmes. Foi a época que eu comecei a ver Lost em DVD, então assim, foi bem na transição do DVD. E aí eu me lembro que eu passei e vi o pôster de Chihiro, né? Eu acho que eu também tinha ali uns 15, 16 anos. E eu me lembro que eu achei muito bonito e fui e aluguei o filme, mas eu ainda, né, até hoje, eu ainda tenho um pouco de problema com anime, eu não consigo muito
muito assistir tantos animes, me conectar, mas A Viagem de Chihiro, na hora, eu entrei naquele mundo mágico, eu entrei naquela história, né, e aí eu me lembro que esse filme, ele influenciou muito de eu gostar muito do folclore japonês, então eu pesquisava mais, então de fato também foi o primeiro filme ali que eu conheci do Estúdio Ghibli, e depois fui me apaixonando, e é geralmente filmes que eu coloco ali pra distrair, pra entrar naquele mundinho ali que ele cria, que é tão bonito visualmente, que criam várias sensações na gente. Então foi mais ou menos isso, assim, na minha adolescência também. É engraçado porque foi bem diferente pra mim, porque eu lembro quando o filme ganhou o Oscar e tal, mas eu demorei muitos anos pra assistir. Eu assisti várias outras coisas do estúdio do Ghibli, né? E aí depois eu fui ver Chihiro. Então, assim, já tinha visto Castelo Animado e, enfim, vários outros. E aí depois eu parei pra ver esse filme e fiquei completamente encantada, né? Mas foi, assim, depois, sei lá, de quando todos os meus amigos estavam assistindo e comentando, eu não participei do hype, sabe? Sim. Então eu já era mais velha e tal. Mas eu acho que sempre é uma experiência muito maravilhosa esse filme. Na verdade, eu gosto muito dos filmes do estúdio, né? Sim. Não só os do Miyazaki, inclusive. Mas, assim... Então, eu acho que é sempre uma experiência muito maravilhosa. Eu sempre digo que A Viagem de Chihiro é o Amélie Poulain do Estúdio Ghibli, sabe? Ótimo, E é muito cult, que, tipo, eu fiz faculdade de cinema, né? E na faculdade de cinema é um dos filmes obrigatórios, né? Eu já tinha visto e foi na faculdade que eu revi, então, tipo, acrescentei mais. Mas é aquele filme que é obrigatório, todo mundo precisa conhecer. E acaba sendo a introdução de muita gente, né, no estúdio. Mas é basicamente a Amélie Poulain das animações. É interessante isso, porque se a gente for pensar, a Viagem de Chihiro saiu em 2001 ali, né? Pô, era um filme que a gente viu ele tomar corpo. Só que ele já sai com esse selo muito forte do Miyazaki, porque o Miyazaki era o cara que já tinha feito o Meu Amigo Totoro, que já tinha sido um sucesso, já tinha feito a Princesa Mononoke, que também já tinha sido um sucesso. Então, assim, era um cara que já tinha um rótulo forte de, pô, esse cara faz umas animações interessantes e tal. E tem uma frase interessante do Miyazaki, que ele fala assim, que não é ele que faz os filmes, né? Os filmes se fazem por si só e ele apenas segue o fluxo deles, né? Isso é interessante porque dentro da complexidade das histórias que o Miyazaki traz para um anime assim, que às vezes pode soar ou parecer uma coisa infantil ali, né, por ser um desenho e tudo mais, as histórias dele são muito complexas assim. É um filme que às vezes ele pode não agradar todo mundo também, porque ele tem um quê de aventura ali nele, mas tem uma complexidade na história, esse lado lúdico que, assim, não é todo mundo que fica capturado por aquilo. Vocês têm essa impressão também? Eu acho que pra quem cresceu com a animação da Disney, é uma coisa muito diferente, porque primeiro porque, assim, em nenhum momento o Miyazaki, ou mesmo o Estúdio Ghibli como um todo, trata a criança ou o espectador como um idiota, né? Ele não faz questão de explicar por que os personagens estão sentindo ou por que eles estão se sentindo daquele jeito. Ele vai levando até o momento que tudo faz sentido, e mesmo que você não tenha todas as referências da cultura japonesa, do folclore japonês, aquilo faz um sentido para você de uma maneira intuitiva, né? Nem lógica, ela é emocional, você entende o que está acontecendo. Exato. E até aqui, né, Ieda? Porque se a gente for parar pra pensar, se a gente fosse pro clássico em termos de estrutura, a gente podia falar assim, a Chihiro é a princesinha indefesa e tal, né? E ela tá em perigo, tentando sobreviver aqui e tal. E aí a gente fica olhando ali, mas ela toma uma outra atitude, tipo, ela tem um caminhar, assim, por mais que ela tenha ajudas ali, né, no meio do caminho, mas não tem aquela coisa aquele romance, aquela coisa, né, da Disney mesmo, né, que a gente olha para aquilo e fala, a princesa vai ficar com o príncipe, né, aquela coisa bem romantizada, assim. E também não tem aquele maniqueísmo, né, o Miyazaki ele não acredita em vilão, né, você tem pessoas ou criaturas que
às vezes fazem o mal, mas por um motivo muito específico e até compreensível. Então, às vezes, os vilões se redimem, mostram um lado mais vulnerável. Não tem aquele maniqueísmo, né, da bruxa malvada. Não, a bruxa tem um filho, ela se preocupa com o filho. É outro nível de complexidade, né? Mas eu aprendi muito da lógica de ser um filme japonês, né? De ser asiático e particularmente japonês, né? De como a cultura deles é totalmente diferente dessa lógica ocidental, tanto essa lógica europeia quanto a lógica dos Estados Unidos, né? Desses países da América do Norte e tal. Eu acho que a própria forma como os asiáticos fazem, não só cinema, mas a forma de vida deles e como eles enxergam, assim, pensando especificamente nos japoneses, né? O teatro, como eles enxergam a saúde. Então, nada é tão maniqueísta assim, através da ótica deles. Isso é uma coisa, eu acho que muito, sabe, eurocêntrica e enfim, os Estados Unidos beberam muito disso também. Então, eu acho que é muito uma lógica ocidental, talvez, né? É verdade. A gente pensa nos filmes da Pixar, né, como um estúdio que faz ali um filme que agrada a criança e o adulto, né? E só que a gente não olha tanto para esse cinema japonês, para o estúdio Ghibli, como já fazia isso há anos. O Princesa Mononoke, por exemplo, é um filme super complexo, né? Um filme que não chega nem quase a ser infantil, de tão complexo e tantos temas abordados ali, resiliência, né? Tem toda a preservação da natureza, que é uma coisa que repercute muito no estúdio. Então é muito interessante ver como isso já existia há muito tempo e que realmente eu acho que o Chihiro trouxe isso para o Ocidente, a gente começou a enxergar, mas são filmes muito complexos, muito bonitos e com muitas camadas. Eu acho que pode deixar muitas crianças ali um pouco, né, sem entender. Alguns adultos talvez cansados, mas eu acho que quando você se aprofunda, você pega e assiste, você recebe umas mensagens assim que ficam com você para a vida toda. Eu também Tem acho. uma coisa também que não é tão visível em Viagem de Chihiro, eu acho o Meu Vizinho Totoro um exemplo melhor, mas é que não tem esse olhar trágico da Disney, né, de precisar matar a mãe do Bambi ou o pai do Simba para você criar empatia com o protagonista, né? O meu professor de animação na faculdade, ele passou Meu Vizinho Totoro e foi muito engraçado prestar atenção em quem não tinha visto antes, porque meus colegas, eles juravam que ia acontecer uma tragédia a qualquer momento, a mãe tá doente, a menina se perdeu, meu Deus, o que vai acontecer? E aí tudo acaba bem e eles ficaram até meio embasbacados, do tipo, como assim? Uma animação infantil, ninguém morreu? Sabe? Era outro universo, assim, outra coisa, completamente diferente. Não, e fora que, por exemplo, nesse filme, a hora que você tá envolto nisso, na história e tal, e aí tem uma coisa da Chihiro, tipo, com o Haku, por exemplo, que ela fica, já te conheço, eles têm uma afinidade, né, uma busca um pelo outro, contínua ao longo do filme inteiro, assim, e aí pode dar, principalmente para essa nossa cabeça ocidental, esse olhar de tipo, ela encontrou o príncipe dela, ela encontrou o protetor dela realmente. E aí, quando tem toda a revelação e tipo, cara, esse cara na verdade é um rio. Aí você fica, quê? Sabe? Meu Deus, da onde que veio isso e tal? Daí você fica, nossa, e aí ele fala sobre, não, a gente ainda vai se encontrar e tal. E aí é necessário, né, tipo, pra você realmente comprar a história, entender a história, entender isso, entender que há todo um discurso cultural que fala sobre, inclusive, as dificuldades geracionais ali, né, que o Miyazaki tenta trazer também na história e tal. E isso é muito palpável, assim, você faz um mergulho profundo justamente nessa cultura e de uma forma muito lúdica, muito alegre, muito sincera, sabe? Isso eu acho tão bonito da gente ver. Por favor, me deixa trabalhar aqui. Vamos, não fique aí resmungando. Você não passa de uma garotinha fraca e inútil. Além disso, aqui não é lugar para humanos. É uma casa de banho onde 8 milhões de espíritos podem descansar seus ossos cansados. Seus pais foram muito corajosos, comendo a comida dos convidados como se fossem porcos. Tiveram o que mereciam, eu diria. E você nunca mais vai ver o seu mundo.
Isso que você falou desse reencontro da Chihiro com o Haku, né, que a gente acha que é um príncipe, mas na verdade ele é a divindade de um rio, né, e daí tem tudo a ver com o shintoísmo, né, que é a religião nativa do Japão, e que o shintoísmo, ele tem a ver com o animismo, né, de acreditar que tudo que possui uma essência espiritual que você deve reverenciar. Então, desde objetos a animais, a forças naturais, como montanhas, rios, rochas, etc., elas têm uma alma, um espírito. E é esse reencontro da Chihiro com o Haku na verdade, um reencontro entre o mundano e o sagrado, né? Até porque no shintoísmo as pessoas e os deuses não existem separados uns dos outros, eles estão sempre em relacionamento, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, porque estava estudando justamente essa parte e vi que essa crença, né, que é baseada justamente no que eles chamam de kami, que são essas divindades, espíritos venerados, né, pelos seguidores e tal. E esses kamis, eles podem ser encontrados justamente na natureza. Então esses fenômenos naturais, esses objetos sagrados e tal. E aí isso traz muito, justamente porque quando você entende o shintoísmo como um dos caminhos por quais esse filme vai passar, cara, faz muito sentido, porque o Haku, ele não precisa ser vamos dizer assim, um kami, né, um deus, uma divindade e tal, de todos os rios. Não é isso, não é que ele é um deus de todos os rios, ele pode ser um deus de um rio só, que é o caso do Haku. Ele era um rio no qual a Chihiro caiu, quase se afogou, e o rio levou ela para a borda para que ela não se afogasse, né? Então eles têm uma conexão ali simbólica entre ela e a natureza e tal, e não significa que o Haku é o deus dos mares, tipo, uma coisa meio Odin, sabe? Ele não é isso, ele é o deus ou a divindade daquele rio específico. Tanto que o filme traz também aquela figura nojenta, né? Aquela coisa, aquele ser lá que precisa, quando ele vai pro spa na casa de banho. O espírito fedorento, né? O espírito fedorento, pois é. Que também acaba sendo uma divindade de um rio, né? Porque é isso, ele simboliza isso. Um rio totalmente poluído e estragado e tal, que tem, né, no seu cerne essa beleza da natureza, assim. E ele chega completamente estragado ao ponto da gente olhar pra ele e ficar com uma repulsa. Tipo, não importa o que tem, o que tornou ele aquilo, importa o que ele é, né? E isso, essa ideia é muito, muito legal. Então, só no filme, a gente vê duas divindades relacionadas, principalmente ali com o rio e tal, que simbolizam muito bem isso. Isso é muito legal, porque é isso, não precisa ter uma coisa homem e mulher, o amor do homem pela mulher. É o amor do homem pelo seu ser, né? Pelo que você é, pela própria natureza, pelo planeta. Isso é muito legal. Eu acho muito bonito como ela, assim que ela recupera a identidade dela, ela tem essa memória, né, de quando ela caiu no rio, então parece que ela sempre teve essa conexão com a natureza e com o Haku, e com o passar dos anos ela se esqueceu dessa conexão, e nesse tempo ela também perdeu o nome dela, perdeu a identidade dela, e quando ela recobra essa identidade é o momento que ela se interliga de novo com essa coisa que estava conectada com ela desde o começo, né, que é a natureza e o espírito ao redor dela, e você ter reverência pelas coisas ao seu redor e tudo mais. É muito bonito. É muito bonito. É uma história de amadurecimento universal ali, que a gente se conecta e que ao mesmo tempo traz toda essa conexão com esse mundo espiritual. Eu acho que passa umas mensagens muito interessantes. E tem uma questão também da parte, inclusive, porque assim, vamos parar pra pensar no filme. Começa, né, com a Chihiro indo com os pais para uma cidade nova, e ela é essa menina que tá ali... Mimada, né? Mimada, fica gritando, não quer estar ali e tal. Mostrando a língua pra fora. Exato, mostrando a língua pra fora. E aí, quando o pai resolve fazer um caminho diferente, eles encontram, né, esse portal aí no qual eles entram e vão dar de cara nesse mundo aí desses deuses e tudo mais, onde ela vai viver a aventura dela. Ok. Algumas coisas me chamavam a atenção logo no começo do filme, que, por exemplo, a figura do pai, por exemplo, muito imponente, sabe? Aquele momento que ele tá subindo aquela serra ali e tal com elas, ele tá com o pé lá no fundo do acelerador com aquele carro, tipo, andando super rápido, ela sacudindo lá atrás, e nem ela, nem a mãe e tal, tipo, ninguém fala nada, porque a decisão é do pai. Então tem um quê ali de patriarcado
marcado já também, né? Que vai se desenhando já desde o começo, assim. E aí, quando elas chegam num beco, de novo, assim, tipo, ele desce, vamos entrar e tal. Daí a mãe, não quero, a mudança vai chegar antes da gente, vamos seguir por ali e tal. E a Chihiro, não quero, mas é o pai. O pai segue, vai todo mundo atrás. E aí tem a grande cena, né? Uma das grandes cenas do filme, que é talvez uma das cenas mais emblemáticas da animação, que é justamente quando os pais entram dentro desse local, desse spa aí, e eles começam a comer e se transformam em porcos, né? Depois de um tempo. O pai é muito grosseiro, né? Ele é todo bronco, então faz todo sentido ele não ter o menor respeito por aquela comida que tava ali, que não é dele. Ele começa a comer sem nem perguntar pra ninguém e tal. Então tem um pouco a ver com educação também, né? Eu acho que o Miyazaki uma vez deu uma entrevista falando que ele tava vendo as filhas de amigos dele, ou netas, não sei, mas que ele tava reparando, assim, como era que ela era meio mal educada e tal, então ele resolveu fazer um negócio meio que pra mostrar mesmo, pra ter respeito pelas outras coisas e respeito pelo que tá ao seu redor, porque você não sabe a essência espiritual de cada coisa, né? Então representa bastante a ganância também. Exato. O lance do... Sim. Era até isso, assim, que eu tava pensando quando eu revi o filme ontem, né? E, assim, o filme parece que tem muita crítica também a isso da ganância, não só com relação ao pai, mas quando o sem rosto começa a oferecer dinheiro, como aquelas pessoas ali, elas querem dinheiro a qualquer custo, menos a Chihiro, né? E ele começa a devorar as pessoas, né, depois. E tem uma coisa até meio capitalista, né, ali, é uma exploração das pessoas. A gente tem a bruxa feiticeira lá, né, que as pessoas viram praticamente escravas dela. Elas não têm mais nem direito à identidade, e elas viram apenas funcionárias ali. Funcionárias é bondade minha, né? Elas vêm pra trabalhar naquele lugar o tempo inteiro e sem ter acesso a muita coisa, sem ter direito a muita coisa, né? Tem essa cena, tipo, dos pais, e eu acho que isso que vocês falaram é perfeito, assim, tanto a parte do capitalismo, quanto do exagero, do consumo exacerbado e tal. E é interessante, porque o Miyazaki uma vez deu uma declaração falando isso, que ele pensou nessa cena que era uma tentativa dele de justamente simbolizar a sociedade do consumo, principalmente dos anos 80, 90 ali, nesse Japão, que era um Japão que estava ascendendo, né? Tava vendendo muito, comprando muito e tal. Economicamente, né? O país estava crescendo muito. E aí existia uma discussão que existe até hoje dentro do Japão, que é justamente essa discussão sobre o que precisa ser feito para que não se perca justamente a parte da tradição, do olhar, do zelo e tal. E aí ele faz essa cena que mostra essa sociedade cheia de excessos, e aí é muito simbólico justamente, porque uma sociedade cheia de excessos, onde as pessoas acabam virando porcos porque comem demais e não conseguem parar de comer, e onde inclusive tem essa crítica ao capital, porque elas sentam, não se importam se aquela comida é de alguém, se não é, elas sentam, comem, agora na hora que aparecer alguém a gente paga, quer dizer, eu não tô nem aí quanto que vai custar, se é de alguém e tal. Então existe essa crítica assim muito, muito forte, né, também justamente sobre essa parte da tradição. E aí entra também na parte do nome, que é isso que a Ká estava falando, assim, quando o nome é roubado, né, porque quando a Yubaba pega o nome da Chihiro, a gente tem esse simbolismo também, que é primeiro a troca, né, de um nome tradicional, um nome japonês, né, que é o tipo Chihiro, para um nome completamente banal, assim, Sam, né, um nome ok, que se encaixa em qualquer cultura, em qualquer lugar e tal, um nome super simples. Então tem de novo essa discussão sobre a perda da tradição, das origens, da ancestralidade, tudo isso vai passando por ali, e a Chihiro acaba sendo esse símbolo justamente de, assim, é através dela que essa tradição acaba se revitalizando muitas vezes. Eu tava lembrando de um outro filme do Studio Ghibli que eu
eu gosto demais, é um dos meus favoritos, que é o Pônio, né? Uhum. E ele também fala muito sobre isso, sobre identidade, né? Sobre pais que tentam apagar a identidade da criança, não deixa a criança ser o que a criança quer ser. Então, eu acho que o Miyazaki ele trabalha muito bem esses temas, assim, ele consegue se colocar no olhar de uma criança, porque os personagens dele quase todos são infantis, mas ao mesmo tempo pela uma perspectiva de um adulto, então eu acho que isso faz um equilíbrio que deixa a animação assim surreal. E essa transição que ela faz, assim, como o filme transita bem, né, entre essa crítica à sociedade japonesa moderna e a gente fala também sobre esse conflito geracional, as tradições, isso caminha muito bem também, porque quando a gente assiste hoje, a gente olha para isso de uma forma muito próxima também, né? Porque tem coisas ali que a gente olha e aí traz essa reflexão justamente do, sabe, para onde que eu vou, como que eu tô indo, quais são os valores aqui que eu vou me relacionar com eles, como que eu vou passar isso para frente, né? Então isso é muito interessante da gente observar como o filme também, a partir desse discurso, ele consegue ficar atemporal, né? E se sai um pouco do âmbito da animação, o cinema hollywoodiano de hoje, ele tá fazendo muito hollywoodiano, né? Tá fazendo muito isso de trazer filmes com uma temática mais fora, né? Pra mostrar tradições, filmes coreanos, filmes japoneses, chineses, com personagens ali americanos, mas, tipo, como consegue para manter a tradição, como consegue para cultivar e ao mesmo tempo em conflito, né? Com viver na América. Então, eu acho que isso está sendo muito resgatado. A gente está vendo muitos filmes de comédia que fazem piada com isso, ao mesmo tempo faz a gente refletir muito sobre a tradição, sobre como as coisas mudaram. Então, eu acho que isso é um assunto que tá sempre alto. Exato. E você sabe que tem uma outra coisa interessante, é tão bonito, né, da gente ver uma animação quando ela funciona muito bem como animação, né, porque muitas vezes a gente tem filmes que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, isso daí podia ser um live action e tal, e tipo, A Viagem de Chihiro é um filme que, cara, eu não consigo imaginar ele como live action, sabe, porque ele funciona tão bem. Você foi pra estragar, né? Infelizmente, eles não têm essa cobiça de transformar as animações em live action. Se for igual que a Disney faz com os filmes dela, imagina a tragédia. Pois imagina. Isso torna os filmes muito mais únicos. Quando você faz um live action, você tá replicando aquela história. Então, se ela existiu uma vez e funcionou perfeitamente numa animação, deixa ela ali, tá ótimo. Exato. Eu vi que fizeram uma adaptação pro teatro, lá no Japão, da Viagem de Chihiro. É mesmo? Mas aí, eles montaram os bonecos, tipo, com técnica de Muppet mesmo, sabe? De fantoche. Então, é totalmente diferente, né? Porque você tem uma outra experiência com o lúdico, né? Você não tá tentando criar um negócio fotorrealístico nem nada disso, né? Uhum. Então, peça de teatro ainda vai, mas live action no sentido da Disney, acho que não funciona, não. Você olha a animação e parece uma pintura, né? A maneira como... Inclusive, é uma coisa que eu gosto demais, óbvio. A gente tem esses personagens todos muito diferentes entre si. Você tem o Sem Rosto, que pra mim é uma figura muito marcante, sabe? Mas a maneira como a natureza é colocada, as flores, o rio, e as cores são sempre tão vivas, sabe? Parece de fato uma pintura, é uma técnica de animação tão linda que, assim, transformar aquilo em realista ia ser uma tristeza. Uma tristeza, Eu gosto exatamente desse aspecto de como o filme faz a gente se sentir, né? Mais do que tudo que ele tá passando, ele também passa uma sensação pra gente. O Pônio, por exemplo, que eu citei, é um filme que quando você assiste parece que automaticamente você fica bem. É um filme que ele te abraça, é tudo tão vivo, as cores são tão bonitas, é tudo tão bonito de ver, é um filme feito com aquarela. Então você entra naquele universo e aquilo te abraça de um jeito que eu acho que nenhum live action conseguiria transformar, né? E como o Rafa disse, são histórias que até hoje funcionam. Então, assim, não precisa necessariamente de uma atualização, como a Disney está tentando atualizar alguns clássicos e tal. São filmes que funcionam e que eu acho que vão funcionar para sempre. São histórias muito universais. Exatamente. Hoje em dia a gente tem aquelas discussões no
Twitter, né, que são bastante utilitaristas, do tipo, o que essa cena aqui adicionou à trama. Geralmente é pra falar de cena de sexo, né, que não tem nada a ver com o Miyazaki, mas é sempre assim, mas como que isso avança a trama, né? É uma visão bem utilitária, né, da arte. E a gente percebe no Miyazaki esse cuidado com detalhes, né? Esse amor mesmo pelos objetos que estão ao redor dos personagens, né? O Roger Ebert, ele falava de pillow shots do Yasujiro Ozu, né? Que traduzindo ao pé da letra seria tomada travesseiro, né? Mas seriam aqueles planos detalhes, tipo da roupa balançando num varal, ou uma chaleira vermelha largada no chão, e que eram planos que podiam servir como um respiro da trama, né? Mas eles também eram interessantes visualmente, então eles não tinham necessariamente uma função prática. E eu percebo muito isso na obra do Miyazaki, assim, como tipo a mão da Yubaba, a cada veia, a cada anel de uma cor específica, e você consegue imaginar, sabe, que aquilo foi pensado com muito carinho, com muito cuidado, e é uma coisa muito difícil de se ver, assim, hoje em dia, porque é tudo muito voltado pro lucro, então você tem que reduzir a trama ao essencial e você não tem tempo de fazer as coisas com carinho e com cuidado. Então é um negócio muito precioso. Não tenho medo de sangue. Vou chorar se não brincar comigo. Por favor, seja um bom garoto e espere. Se não brincar comigo, eu vou chorar. Por favor, não chora. Mas que confusão é essa? Fica calmo. Você é uma gracinha, não é? Ainda estou meio transparente. Mamãe? Não acredito. Não sabe me diferenciar da sua mãe? Esses momentos de silêncio, né, esses momentos de contemplação que a gente tem no filme, eu acho que é o que faz a gente entrar nesse universo que ele cria. É muito bonito. Não necessariamente move a história pra frente, mas você fica tão imerso naquele mundo, naqueles detalhes, né, na roupa das pessoas, na grama, no vento, na água. E inclusive tem até um corte no Twitter que já fazem com as cenas de comida, né, da galera cozinhando. Sim. E que são lindos. A gente fica preso ali naquele momento da pessoa cozinhando, assim, e chega a dar fome. Então, tipo, conecta muito com a gente, mexe muito com os nossos sentimentos. Eu acho que isso é muito genuíno, entendeu? O cinema, ele tem esse impacto de mexer com a gente. E eu acho que todos os filmes do Estúdio Ghibli, de alguma forma, se conectam com a gente nesse sentido. E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu percebi isso no começo do filme, que é assim, às vezes quando ele coloca uns objetos no fundo, né, quando ele dá a perspectiva, joga os objetos para trás, os cenários e tudo mais, ele trabalha com essa aquarela. E os personagens que estão em primeiro plano são um tipo de pintura, uma técnica diferente, assim, ela é diferente do resto do ambiente. Então, por exemplo, tem objetos que estão bem na nossa cara ali, que às vezes, sei lá, estão em movimento, ou que o personagem vai interagir, que ele ganha, né? Ele tem um contorno, tipo, todos os personagens aqui, eles têm um contorno, eles são pintados, a sombra é bem chapada, assim, tipo, não é um degradê, é uma sombra diferente, e os cenários não, os cenários, eles são essa aquarela, assim. E eu acho isso uma solução artística tão bem pensada por dois motivos. O primeiro é que ele conecta com a gente, né, os personagens de uma forma que realmente, assim, ele coloca os personagens em destaque. Quando a gente tem personagens que tem essa cor mais chapada ali e tal, eles ficam em maior evidência. Só que para fazer uma contrapartida a isso, eu acho tão interessante como o Miyazaki, muitas vezes, ele trabalha com os planos abertos, e daí ele mostra pra gente quase como se fosse assim, tá na hora de você contemplar essa minha pintura aqui. E aí ele puxa o personagem pra dentro dessa pintura, sabe? Então fica uma coisa assim, a hora que você tá assistindo, você tá contemplando aquela coisa
belíssima, assim, aquela pintura que dá pra você fazer um quadro com aquilo, e aí o personagem entra dentro daquilo que ganha vida, que é justamente essa vida dos personagens que é o que a gente tá interagindo com o filme. Senão ia ser só uma coisa parada ali. Então, é assim, só pra dar um exemplo, tem a primeira cena, né, que a Yubaba, ela se transforma naquele pássaro, né, e vai sair. É interessante porque o Haku, ele sobe a torre pra ir falar com a Yubaba, e aí tem esse primeiro plano aberto, que é um contra-plongé, assim, que ele faz, de uma escada, tipo, meio que vai subindo curva, assim, né, e o Haku que tá subindo ali, mas a câmera tá parada, tipo, um contra-plongé parado, assim, e aí você olha toda aquela textura da parede, de luz, de sombra e tal, e você vê aquele personagem, o Haku, subindo ali. Então você tá junto com ele, porque ele destaca, ele chama atenção realmente. E aí, quando ele chega lá em cima, não tem um diálogo entre eles, o Haku só sabe o que tem que fazer, mas de novo, é uma cena parada, plano aberto, a Yubaba vai, pega o manto, se cobre, aí você começa a perceber que ela tá passando por uma transformação, ela vai pra fora na sacada, pula ali, você já viu que ela já se transformou em outra coisa, já é um pássaro ali, ela sai voando e tudo cena assim, plano aberto, sabe, você vendo toda a paisagem e tal, ela sai voando, você vê o horizonte, vê ela voando e tal, e aí tem um detalhe que é assim, por isso que eu acho que é coisa de artista mesmo, é coisa de gênio, né, como o Miyazaki é, que ele faz o Haku simplesmente ir até a porta e desligar a luz. Você vê o mesmo cenário com uma luz acesa e depois com a luz apagada, e isso traz pra gente, tipo, toda a questão emocional de que aquela figura forte que é a Yubaba saiu de lá e aí se apaga, né, aquela luz, ela perde potência, mas ao mesmo tempo, a hora que você tá vendo toda aquela cena, você tá contemplando todo aquele cenário, você olha para aquilo e fala, caraca, olha toda essa interação, olha esse universo. Quando a Yubaba fala assim, aqui tem regras e a gente segue as regras e tal, é isso, a gente tá toda hora observando aquilo falando, cara, aqui tem um ambiente, aqui tem uma vida, aqui tem regras que precisam ser seguidas e tal. Você olha aquilo e vai falando, eu tô entendendo esse universo, eu tô mergulhando nele cada vez mais, né? O Miyazaki é um defensor ferrenho, né, da animação tradicional. Sim. Mas no caso do Viagem de Chihiro, algumas cenas ele misturou, né, animação tradicional com 3D. Por exemplo, aquela cena que o Haku tá puxando a Chihiro por entre as flores, né? A gente vê uma profundidade das flores passando do lado da Chihiro, assim. Então ele utilizou a tecnologia muito pouquinho, assim, só para dar um sentido de profundidade aqui e ali, mas nada que fosse muito chamativo. A habilidade dele mesmo tá muito na animação tradicional. Exato. Falando um pouco sobre os personagens, né? A Chihiro a gente comentou aqui, é a nossa personagem principal, né? A personagem que vai pegar a gente pela mão e mergulhar nesse universo. A gente tem os pais, né? Que a gente também já comentou, Haku, a própria Yubaba, mas eu queria falar um pouco justamente sobre esse personagem sem face aí, que foi tão intrigante aí, principalmente a Ká falou, né? Que foi um dos personagens que ela mais ficou intrigada com ele. Por que, hein, Ká? O que teve nele que te trouxe essa curiosidade? Ou, enfim, não sei. Porque ele é um personagem que ele oscila, né? No começo ele tem uma coisa misteriosa, ele vai pro grotesco, depois ele vira um ajudante, né? Lá da Zeniba, ele virou um ajudante dela. Então, a primeira coisa que me chama muita atenção é a própria figura, né? Ele não tem face, mas a imagem com que ele é apresentado, inclusive, me lembra muito de um tipo de teatro que existe no Japão, né? E aí, eu acho que é uma imagem que chama muita atenção e que tem algo de muito dramático na própria figura, né? E, além disso, eu gosto muito de como ele vai passando por caminhos diferentes, né? E como ele trata as pessoas de uma forma diferente. Eu gosto muito porque ele é muito agradável com a Chihiro e eu acho que ele reflete muito a maneira que as pessoas se relacionam com ele mesmo. Ela sempre é
agradável com ele, ela é sempre simpática, ela sempre porque ela é assim com todo mundo depois que ela começa a estar ali, né? Uhum. Ela vai para aquele lugar e, enfim, ninguém é muito simpático com ela logo de cara. Então, eu acho muito interessante, porque ele parece refletir muito, isso, assim, como as pessoas tratam ele e tal. Então, eu acho também que ele vai muito pra esse lugar, né? A Ieda até falou, é um filme que não tem essa coisa maniqueísta. Então, ele é uma pessoa que, pra mim, reflete muito essa coisa dos seres humanos. A gente não é só bom ou mal. Uhum. E ele não tem rosto, então ele tá ali, é quase como se a identidade dele... Ele não fosse um ser com uma identidade completa. Então ele vai refletir muito o que as pessoas vão entregar pra ele. Sim. Então a gente vê que ele engole o sapo, porque o sapo, inclusive, tá sendo horrível com ele. Uhum. E ele sempre come as pessoas em uma situação assim. Então eu acho que ele reflete muito o ambiente que ele tá e as pessoas com quem ele tá ao redor, né? Sim. E eu acho que ele mostra muito essa dualidade humana mesmo. A gente tende a olhar as coisas muitas vezes através dessa ótica maniqueísta, mas ninguém é só bom ou ruim. A gente tá exatamente nesse meio termo, né? Tem momentos muito bons e momentos muito ruins. A gente é uma dualidade de sentimentos e características. Isso faz parte da experiência humana, né? Sim. A figura dele é muito bonita pra mim, assim. Eu gosto muito dele, eu sinto muita empatia por ele, porque apesar dele não ser muito expressivo, eu sinto que ele tem um vazio emocional. Mas eu fico com pena dele, porque ele aparece, acho que das primeiras vezes ele tá na ponte, né, sozinho, ele vê a Chihiro passando, a Chihiro parece que é a única que percebe que ele tá ali. Sim. Aí depois ele tá na chuva do lado de fora, sozinho de novo, e a Chihiro deixa a portinha aberta pra ele. Então você vê que ele tá tentando buscar uma conexão com alguém, e a Chihiro é no momento a única que tá prestando atenção nele, que tá sendo atenciosa com ele, e ele tem esse vazio que ele tenta preencher primeiro com comida, depois com popularidade, né? Porque ele tá atacando ouro pra todo mundo, tá todo mundo lá oferecendo coisa pra ele. E depois a Chihiro mostra pra ele que isso não é agradável, isso não é respeitoso, que ele pode ser de outra forma. Aí no final ele tá tipo comendo um bolinho com um garfinho super delicado, sabe? Então eu achei tão bonitinho, assim, essa evolução dele de como tratar do vazio emocional dele, sabe? Eu me identifico muito com ele. E isso que a Ká falou, dele refletir muito do ambiente, né? Eu acho também tão curioso, porque no momento em que ele se torna o personagem mais horripilante, grotesco e tal, é o momento em que ele tá justamente imerso nesse spa, que é esse símbolo maior, assim, tanto de poder da Yubaba, né, como essa líder desse lugar e tal, mas é também o símbolo dessa estrutura capitalista que vende os serviços. Então ele se torna uma coisa tipo super, ele fica tipo faminto por comida, pelo serviço, por tudo, e ele entende a partir daquele... isso que eu acho demais, assim. Ele entende como as coisas vão se conectando, né? Porque ele entende que o ouro é valioso para aquelas pessoas a partir daquele outro monstro lá que chega, aquele outro deus do rio lá que chega, porque quando ele vai embora sobra uns ourinhos no chão ali, né? E ele vê aquilo, ele vê que as pessoas olham para aquilo e valorizam aquilo. E aí eu acho que isso é tão legal da gente ver, porque quando a Ieda fala que a Chihiro presta atenção nele, né, que ela talvez seja a única que tenha prestado atenção nele, talvez seja isso que tenha encantado ele, né, em relação a ela, assim. Porque desde o começo ela presta atenção nele, ela olha pra ele, ela deixa a porta aberta pra se ele quiser entrar, porque tá chovendo e tal. Então, assim, ela sempre foi um poço de gentileza com ele, um cara que sempre teve esquecido, à margem ali dessa sociedade e tal, e que, né, em momento algum foi valorizado, prestaram atenção nele e tal. E aí, quando ele tenta entrar dentro desse universo, ele acaba sendo violento, ele acaba sendo ganancioso também ali e tal. E vocês veem, isso é uma poesia justamente para esse capitalismo que a gente vive hoje, capitalismo moderno. O que são as pessoas que estão à margem da sociedade, que são constantemente ignoradas e são constantemente
totalmente deixadas, né, à própria sorte, e quando elas tentam entrar justamente nesse sistema, né, que todo mundo já tá fazendo parte, e ela não consegue, e ela tenta por outros meios aquilo ali, ela é punida, né? Então é muito interessante da gente ver isso, porque daí a partir do momento que ele começa a fazer todo esse movimento e aí traz mais comida pra ele, ele vai brotando o ouro da mão dele, porque pra ele aquele ouro também não tem significado nenhum. E aí isso é tão legal de ver assim, porque ele foi corrompido por aquilo, por esse ambiente, que é o ambiente da Yubaba, que é o ambiente capitalista do SPA, que presta todos esses serviços. E aí quando ele se depara novamente com a Chihiro e ela não quer o dinheiro, ele buga, ele olha para aquilo e fala, cara, não é possível que ela não esteja encaixada dentro desse sistema, né? É muito louco isso. Kamaji. Haku, você acordou? Kamaji, você viu a Sen? O que foi que aconteceu? Por favor, conte tudo. Você não se lembra de nada que aconteceu? Eu só me lembro de alguns pedaços. Chihiro não parava de chamar meu nome na escuridão. Eu comecei a seguir a voz dela, e então eu acordei deitado aqui. Você disse Chihiro. O verdadeiro nome dela é Chihiro. Não dá mesmo para vencer o poder do amor. O filme tem um impacto pra mim, além dessas coisas que a gente tá falando aqui, né? Ele tem um impacto pra mim que, pelo menos pra mim, não sei se pra vocês foi assim, mas quando terminou o filme, a sensação que eu tinha é que eu não tinha absorvido, tipo, sei lá, 10%, 20% dele, sabe assim? Eu olhei pra ele assim... eu tenho, com certeza. Até porque a gente assistiu na adolescência, na época eu não tinha quase que referência nenhuma de Japão, assim. Eu tava começando a me interessar por cinema japonês, então eu fui aprender depois o que é yokai, o que é kami e tal. Depois eu joguei okami, aí entendi mais ainda de shintoísmo e tal. Mas na época é um negócio que você assiste e pensa, pô, legal, gostei, não sei por quê, mas eu gostei. E aí você vai revendo e revendo e revendo, e aí você vai absorvendo, mas eu acho que mesmo agora, que a gente tá com mais de 30 anos e tal, e que a gente já viu algumas vezes, acho que a gente ainda não absorve 100%, porque existe uma barreira cultural mesmo, que por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber exatamente como que é, né? Sim. Então é uma coisa muito rica que você pode revisitar várias vezes e você sempre vai prestar atenção em alguma coisa diferente e sempre vai ter um significado oculto que a gente ainda não entende direito. Sim. Também tem uma coisa que eu gosto muito disso, e óbvio, isso serve pra qualquer filme, mas quando a gente tem essa barreira cultural, assim, eu acho que acaba ficando até mais interessante, é que o filme, independente da gente entender os detalhes, né, e as coisas que o Miyazaki coloca, que tem a ver com a cultura do Japão, a gente consegue se identificar com ele de qualquer forma, e eu acho que ele funciona muito bem, mesmo quando a gente não consegue, mesmo quando a gente não conhece, né, quais são as divindades e enfim, esses detalhes que ele coloca. Então, eu acho muito encantador também que, independente de toda essa barreira, assim, o filme ele ainda seja tão fácil de se identificar. Ele tenha algo que ultrapassa isso, sabe? Uhum. E eu acho, assim, eu particularmente acho isso muito bonito. É óbvio que o filme cresce quando a gente revê, quando a gente pesquisa, e, enfim, e entende esses detalhes, essas nuances que são muito próprias, né, da cultura japonesa. Mas, assim... eu acho fantástico quando o filme, independente disso, sabe, ele consegue alcançar a gente ainda, além disso. Eu acho que a própria Chihiro, na verdade, é uma personagem muito bem construída, que é quase uma aula de como se fazer uma personagem, até mesmo para a Disney, que tenta fazer as coisas às vezes mais complexas nos filmes da Pixar e tal. Eu acho que é um personagem que passa ali por uma jornada de amadurecimento muito bonita, muito profunda, e é uma personagem muito complexa, né? E é louco que se trata de uma criança, uma personagem infantil que tem toda essa jornada complexa que vai se desenvolvendo, e eu acho que se você pegar toda a trajetória dela do início do filme até o fim, você cria ali, né, uma aula de como realmente criar um personagem com coração, com alma, com dualidades, e eu acho que isso faz o filme repercutir mais e mais, e
e até hoje, né, ser aclamado e adorado por todo mundo, porque a gente vai encontrando aos poucos traços de personalidade da Chihiro que a gente às vezes não reparava há muito tempo. Então a gente vai vendo e vai entendendo mais a personagem. Então eu acho isso incrível. Até a postura dela, né? Quando a gente pega um frame dela no começo do filme e um frame dela no final do filme, tipo, é outra personagem, assim. O olhar dela mudou, a postura dela, como ela se, sabe, ela se porta, assim. É muito diferente a atitude dela. Isso é muito doido de ver realmente, porque você começa com uma personagem, como a gente falou, mimada, e aí ao decorrer do filme você vai vendo ela, né, crescendo e indo atrás e com seus valores. Pô, a cena quando o Haku coloca assim a mão na testa dela e fala, ó, você vai sair daqui, vai abrir a porta, vai descer a escada, vai abrir a outra porta, vai procurar sei lá quem e tal, você vai pedir um emprego. Tudo. É. Pois é, por isso que ele coloca a mãozinha na testa dela pra injetar ali, né, a memória. Que no nosso caso, Ieda, que estamos mais velhos, teria que ser assim uma coisa mais em stop motion, de repente, né? Anota pra mim, por favor. É isso, né? E aí ele faz isso, e essa cena dela descendo a escada a primeira vez, ela desce a escada com medo, né? Ela desce, e é esse tipo de cena que pra mim torna todos esses desenhos do Miyazaki e tal maravilhosos, assim, porque é esse tempo que ele dá. A gente tá falando de um filme que tem 2 horas de duração e ele dá tempo para as coisas que realmente importam, sabe? Então ela vai descer a escada, você tem de novo um plano aberto, a escada toda trabalhada nessa aquarela, nessas texturas, nas sombras. Você tem a Chihiro destacada na frente e ela vai descendo degrau por degrau, assim, tipo devagar. O primeiro degrau ela vai com a perninha e tal. E você que tá assistindo fala, vai Chihiro, vai menina, vai, tá tudo bem. É uma escadinha só, não vai acontecer, vai Chihiro. Aí quando ela capota lá e ela sai caindo, você fala, ai meu Deus do céu, eu não devia ter falado pra ir essa menina, coitada dela. E aí mais pro final do filme, ela tá amarrando o cabelo, amarrando a roupinha dela, respirando fundo e saindo correndo em cima de um cano pra subir uma escada vertical pra chegar lá em cima pra encontrar o Haku que tá machucado, que jorrou sangue na cara dela, entendeu? Então, tipo, é outra menina completamente mudada, completamente disposta, né, a olhar, entender, a arriscar, né, também. Eu lembrei de uma anedota que pra eles fazerem as cenas, né, eles buscam fazer referências com as pessoas mesmo para depois desenhar. E aí ele deu a instrução pro pessoal do estúdio falando assim, quando ela for dar o remédio pro Haku, faz como vocês fazem para dar remédio para cachorro. E aí os desenhistas pararam e olharam pra ele, não, mas a gente não tem cachorro, a gente só tem gato. E aí o Miyazaki ficou bravo, como ninguém aqui tem cachorro? Aí se for atrás de um cachorro pra filmar, como é que se dá remédio pro cachorro, que você tem que colocar o remédio ali atrás da boca dele e tal. Então, sabe, o cuidado com esse tipo de atenção, assim, de fazer uma cena realista de um dragão tomando um remédio, sabe? É tão legal. É muito legal. Não, e quer ver outro detalhe, Eda? Você falou desse, eu lembrei de outro, que é... Você lembra quando ela deixa os sapatinhos com aqueles bichinhos preto, que eles levam o sapatinho dela embora? Sim. Tem um momento que o Haku passa e fala assim, me encontra que eu vou te mostrar seus pais. E ela tá andando, daí chega nesse momento que ela tá sem os sapatinhos. E aí os bichinhos trazem o sapatinho dela, né? Pra ela poder encontrar o Haku. E aí é tão impressionante esses detalhes que ela coloca os sapatinhos e aí antes dela correr, ela dá tipo 2 chutinhos pra trás com a perna direita, sabe? Assim, só pra dar uma acertadinha. Pra encaixar, né? Pra encaixar. É um detalhe tão besta, assim, mas mostra esse cuidado precioso, sabe? Com essa menina que, tipo, ela tem as manias dela também. E a gente tá conhecendo só uma face da história dela. Ela tem muito mais que ela vai viver, que ela vai contar, que ela vai aprender e tal. E a gente não sabe, mas a gente tá conhecendo ela, né? Isso é muito incrível, realmente, assim. A cena também, quando a gente tem a cena lá daquele monstro
lamacento, né? Quando ele entra dentro do spa e todo mundo foge e tal. E aí a Yubaba chama, né, a Chihiro pra, vai lá que você que vai cuidar dele e tal. Também tem desses detalhes, porque, por exemplo, quando ele entra a primeira vez naquela banheira, é interessante que ele entra na água limpa, ele mergulha na água limpa assim, daí ele sai com a cabecinha e aí aquela água limpa vira um monte de água suja e ele fica olhando pras mãozinhas assim, tipo, caraca, eu acabei de mergulhar aqui e mesmo eu estando mergulhando, não resolveu. Eu continuo sujo, Continuo sujo. E ele não precisa falar, sabe? Isso que é legal. Ele só olha assim e, tipo, não funcionou. Simplesmente não funcionou. Não, e aí, inclusive, eu acho que outro uso de 3D foi quando ela tira os objetos de dentro dele, né? Que sai uma bicicleta, sai pneu, sai um monte de coisa, né? Uhum. E acho que ali também foi um dos momentos que eles aproveitaram para usar o 3D. Sim, verdade. Aliás, o que eu li foi que o Miyazaki, ele tem um modo muito próprio, né, de fazer as animações dele. Ele não faz roteiro, assim, clássico, sabe? Que ele vai, escreve o roteiro. Ele geralmente trabalha direto no storyboard, né? Ele vai, desenha, e aí alguém da equipe dele já pega os primeiros storyboards e tal, e eles já começam a trabalhar direto no conceito e a animação já vai saindo disso, assim. Então é muito louco como ele tem o controle também, né, do que é as cenas, de como essas cenas vão se encaixar e tal. É um cara realmente que já tem a visão. Não à toa que ele fala que ele precisa seguir o filme, né? Deve ser uma coisa muito intuitiva também, né, as coisas que acontecem ali quando ele tá produzindo, né, os filmes dele. Eu acho interessante que essa fluidez, ela acrescenta muito coração ao filme. A gente está acostumado a ver, principalmente hoje em dia, né, o cinema contemporâneo, ou as animações contemporâneas, que é tudo ali diluído. A gente assiste aquilo dali só pra ir no cinema, é aquele gasto, tipo, não tem aquele olhar, aquele cuidado, aquele carinho que a gente tava falando. A gente pode ver, por exemplo, agora no recente Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um filme super artístico, com várias técnicas de animação que eu acho que fica muito bonito e que mostra ali um trabalho por trás, mas também tem outros que são só feitos para colocar no cinema. Eu acho que esse carinho dele em cada detalhe, em deixar o filme fluir da forma certa, em assistir o que ele tá fazendo e criando em cima disso, é muito único, é muito precioso, e eu acho que é impossível se replicar em outro realizador. Eu acho que uma coisa dele é uma coisa dos filmes do Ghibli, é por isso que é tão especial. O Miyazaki, ele tem uma relação complicada com o filho, né? Porque o filho também fez as próprias animações, mas foram animações que não foram muito bem elogiadas do estúdio. Inclusive teve um documentário, não lembro agora qual o nome, mas que o Miyazaki vai ao cinema assistir o filme do filho dele e ele sai assim 10 minutos puto com o filme, falando mal do filme. Então, tem essa coisa do Miyazaki ser fofinho, né, nas animações, mas parece que é bem rigoroso com o filho dele. Sim. E ele chegou a ter um sucessor, entre aspas, né, que era o diretor do Sussurro do Coração, que tinha muito esse espírito do Miyazaki, né, também de amadurecimento e de atenção aos detalhes, de criar um universo mágico, mas infelizmente ele faleceu. Então, o Miyazaki meio que segue sozinho, assim mesmo, nesse universo dele. Tanto que eu acho que a grande discussão é o que vai acontecer depois, né? Será? Do estúdio de Ghibli real. Não, é que eu fiquei curiosa pra saber se a Ieda sabe quais são os filmes do filho dele, assim, não é só porque é interessante pensar nessa lógica pai e filho, assim, e aí, assim, os filmes que não são bons, ou ele só quer que o filho faça algo que represente mais ele. Então, ele fez, o filho do Miyazaki, ele fez esse último que é em 3D, né, que é o Earwig and the Witch, eu não sei como é que ficou o nome aqui. Ele fez também aquele From Up on Poppy Hill e também o Tales of Earthsea, eu acho que se fala, né? Uhum. E ele trabalhou como animador no Ponyo, mas ele não teve nada a ver nem com o roteiro, nem com a direção. Ele só dirigiu esse Tales of Earthsea, o From Up on Poppy Hill e esse último que é em 3D e que... Esse eu já nem vi, mas eu achei assim, só o trailer eu já achei uma aberração, achei muito feio. Eu acho que esse último é Aya e a Bruxa, com esse título. Isso. Em 3D. O Miyazaki tem 2 filhos, né? O Goro, ou Goró, sei lá.
não sei como é que chama. E tem o Keisuke, mas o Keisuke parece que ele não é tão envolvido nessa parte de animação e tal. É uma pessoa normal. É. E foi o Goro o Goró, enfim, que tentou ir por esse caminho aí, que realmente ele tem algumas dificuldades aí. Bom, enfim, mas é sempre aquela coisa, né? O cara sempre é comparado com o pai, né? Isso é... Não, e você vê que essa comparação também vem do próprio pai, porque o pai é aparentemente muito rigoroso com ele e não esconde, assim, o desagrado dele com o que o filho faz. Então, nossa, deve ser muito difícil ser filho do Miyazaki e querer fazer animação. Deve ser muito difícil. Deve ser esse lance de realmente ele continuar o legado do Miyazaki. Então ele quer que ele transcenda e faça a perfeição. E aí eu não sei se todo mundo pensa igual e todo mundo tem o mesmo pensamento. Eu acho que ele é bem rígido. Só que por mais que o filho esteja fazendo umas coisas meio nada a ver, imagina uma pessoa querer que você faça o que ela deseja, né? Que ela continue fazendo os filmes com a visão dela. É complexo. Identidade, né? Ele vai perder totalmente a identidade dele e vai ter que replicar o que o pai dele gostaria que fosse feito. É que eu não sei se é uma questão do Miyazaki querer que o filho dele seja exatamente igual a ele. Porque o Estúdio Ghibli também tem outros animadores e tal que o Miyazaki respeita e tal. É que realmente os filmes do filho dele não são legais. Eles são os piorzinhos, assim, do Estúdio Ghibli, sabe? Ele tem um ponto pra reclamar, faz sentido. Realmente são os mais baixos. Eu fico imaginando o seguinte, o cara que tem essa visão, e às vezes o cara não tem a paciência, né, pra ver um negócio, tipo, sei lá, que é muito amador. Eu tava discutindo isso, olha, um off-topic total aqui, mas eu tava discutindo isso com a minha esposa um tempo atrás, eu tava assistindo MasterChef, e aí ela falou assim, nossa, eles são muito duros com os cozinheiros amadores, né? Daí eu falei pra ela assim... Cara, você imagina também, tipo, os caras têm os restaurantes deles, aí eles se propuseram a fazer um programa onde eles vão avaliar realmente, tipo, uma comida, avaliar tecnicamente uma comida, porque eles são os especialistas naquilo. E lógico, eles vão ganhar notoriedade, vão ganhar mais clientela, né? Não é que eles estão indo lá de bonzinho, mas eles estão indo lá avaliar tecnicamente uma comida. E aí vem alguém que fala, não, eu conheço, eu sei, eu não sei o quê, e aí o cara entrega uma comida que é horrível. E aí eles que já têm um paladar, que estudaram não sei quanto tempo e testaram não sei quanta coisa, enfia aquilo ali na boca e fala, cara, não ficou legal, não tá legal. Se fosse eu comendo, eu falaria, pô, ficou legal esse negócio aqui, gostosinho. Se eu coloco uma farinhazinha aqui do lado, ó, resolve. Entendo, eu não sei o que é pior, você realmente cobrar um nível de excelência da outra pessoa e até talvez ser um pouco dura com ela, ou você pensar, coitada, é tão limitado, né? Vou falar bem, você condescendente, né? Porque, ó, ficou bom, viu? Você se esforçou, parabéns, sabe? Então, não sei o que é pior, essa falsidade verdade. Ou ser muito duro mesmo com alguém. É verdade, é verdade. Eu acho que deve ser uma coisa muito complexa mesmo. O Raku me contou sobre a regra. Ah, você é corajosa. Aqui está o seu contrato. Venha comigo. Não vou demorar, bebê. Não se preocupa. Veja se consegue adivinhar quem são os seus pais, garota. Você só tem uma chance. Se acertar, todos ficarão livres. Agora, só pra gente fechar o papo aqui sobre a viagem de Chihiro, eu queria saber de vocês só uma outra coisa. O filme, a gente vê, né, a evolução dessa menina e tal, e a gente não pode, assim, se a gente pegar o primeiro recorte e o último recorte do filme, ali, as primeiras cenas, né, ela tá indo pra uma casa nova, mudou de cidade, ela inclusive fala, né, que ela nunca tinha recebido flores, e as flores que ela recebeu já foram logo flores de despedida e tal, enfim... Ela tá sentindo muito aquilo. E aí, no final, ela vai embora com os pais e já vai embora mudada e, aparentemente,
pronta para enfrentar essa mudança depois de tudo que ela passou. Eu não sei se vocês passaram por muita mudança. A Kai, eu sei que passou, afinal de contas, nossa recifense morando em São Paulo. Mas é um pouco isso, assim, né? Essa coisa de você, às vezes, se sentir apegado ao local, aos amigos, ou às pessoas e tal, e aquilo parecer que vai te deixar mais fraco ou saudosista em relação àquilo, e aí, quando você se propõe a enfrentar e você vai olhando para situações diferentes que estão à sua frente e tal, você sai inevitavelmente mais forte daquelas situações. E eu acho que o filme ele tem também um subtexto que passa um pouco por isso, né? Da gente conseguir se moldar às mudanças que vão acontecendo dentro da nossa vida. Vocês sentem um pouco disso, assim, dentro dessa parte no filme, né, como um todo, assim, vocês sentem essa ideia da maturidade vindo também através das mudanças, né, que acontecem no nosso dia a dia, sabe? Sim, é a clássica jornada do herói, sempre bem retratada no cinema, na literatura, mas eu acho que realmente a Chihiro, ela sai disso, ela sai daquele casulo que ela tinha, né, ela sai da zona de conforto dela, e ela tá pronta para, no caso agora, enfrentar a vida adulta, todos os desafios que ela vai ter pela frente. E isso foi o que eu acho que me conecta muito com a Chihiro. Quando eu vi, foi o que me fez apaixonar por o filme, porque um pouco depois de quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também passei muito por esse processo, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nasci na Baixada do Rio de Janeiro, tipo, bem interiorzão, e eu sempre sonhei em fazer cinema, era o sonho da minha vida, eu queria estudar cinema, sempre amei cinema, só que morando no interior do Rio de Janeiro é muito difícil, então para eu conseguir estudar cinema, eu tive que acabar saindo do Rio de Janeiro, então eu saí totalmente, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, e aí eu planejei toda uma viagem, uma mudança, e assim que eu terminei o ensino médio, um ano depois eu parti, hoje em dia eu moro em Porto Alegre, eu vim pra cá estudar cinema. Caraca! E aí foi uma jornada muito grande também pra mim, que eu acho que foi uma jornada de maturidade, de viver sozinho, de crescer, e isso acabou me moldando e me construindo. Então eu concordo com o que você falou, de sair da sua zona de conforto, torna você muito mais forte pra você enfrentar a vida. Eu acho que isso se conecta muito com a Chihiro, assim, acho que é muito especial. E é uma mensagem muito bonita que fica ali, aquele gostinho, né, deliciosinho no final do filme. Depois de tudo, depois de todos os desafios, ela conseguiu sair e agora ela vai ser uma adulta, ela sabe lidar com os problemas, e aquela personagem tá tranquila, a gente tá tranquila que ela vai saber viver e seguir em frente. Sim. Concordo, sabe? Eu gosto muito de ver a jornada de maturidade dela. É óbvio que tem a ver com as situações, mas também tem a ver com isso, né? Com sair do seu lugar e também acho que sair da sua zona de conforto, né? Porque a situação inteira que ela passa é muito fora da zona de conforto dela. Então, acaba que a gente se identifica, né? Porque é muito isso, a gente amadurece com o processo de sair do seu lugar, sair do nosso lugar e enfrenta várias outras coisas, conhece pessoas diferentes e, enfim, eu acho para todo mundo, assim, acaba sendo uma forma de se conectar muito com a personagem, sabe? E aí fica muito clara a jornada de maturidade dela, do início do filme para o final. É interessante até observar a corporalidade da personagem. Tô falando quase como se fosse um live action, né? A postura dela no início é totalmente diferente. No final ela tá muito mais segura, uma postura mais reta. E enfim, a gente vê um amadurecimento também na maneira como ela se porta nos lugares e como ela lida com tudo, né? E eu vou te fazer uma pergunta, Ká, filosófica num certo ponto, pra ver o que você acha em relação a isso, que é, eu sei que você também ralou bastante pra estar onde você tá e tal. Quando você para pra ver uma história dessa, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, indo pra uma metrópole como São Paulo, essa cidade de pedra, né? A selva de pedra e tal. Tentaram já roubar muitas vezes seu nome, Cá, por aí? Nossa. Foi filosófica, né? Ou pra tomar um banho refletindo sobre pra poder responder. Não é? Né? Gente, já é muito... Existem muitas formas de tentarem retirar a sua identidade, Sim. inclusive, né? Porque pra mim a coisa do nome vai muito direta pra coisa da identidade. Eu acho que, inclusive,
é um processo de você entender de fato qual é a sua identidade e reafirmá-la sempre. E aí, assim, é isso, já, muitas vezes. E aí só deixou a identidade mais forte. Só deixou meu nome mais forte. É isso, tá vendo? É a nossa Chihiro brasileira, minha gente. Eu espero que o Haku não seja o do Rio Tietê. Não, Em vez de voar no dragão, vai ter que ser na capivara, né? Não, tenho certeza que deve ter uns rios lindíssimos lá em Recife, né, cara? A cidade é toda cortada por 2 rios, Capibaribe e Beberibe. Aí, tá vendo? E tem nome já olha que maravilha. Imagina um dia você cruza com Capibaribe aí. Ai, gente, sensacional. Vocês querem adicionar mais alguma coisa em relação ao filme? A gente pode ir pro nosso plano detalhe. Eu acho que faltou a gente falar, não sei, rapidamente sobre a bilheteria do filme, né? Boa. O filme, ele conseguiu na época passar Titanic, né? Eu acho que até hoje, na verdade, é a maior bilheteria no Japão, passando Titanic. Teve uma coisa assim, então o filme fez muito sucesso, foi muito abraçado. Sim, sim. Eu acho que recentemente ele perdeu esse posto assim de maior bilheteria do Japão. Inclusive, acho que chegaram a perguntar pro Miyazaki como ele se sentia, e a resposta dele foi de total indiferença, assim, porque ele não é um cara muito ligado desse tipo de coisa. Exatamente, não faz a menor diferença pra ele a bilheteria. Ele não faz... Your Name, não sei se foi a animação que passou, foi uma coisa assim, mas o do Makoto Shinkai, foi esse mesmo que passou. Esse, né, que passou, então, e ele não tá nem aí pra isso, né? Ele não tá se preocupado com bilheteria, nem nada disso. Mas isso é uma coisa interessante de pensar como os japoneses em si abraçaram, né, e abraçam o Estúdio Ghibli, porque se você botar no contexto brasileiro, as animações brasileiras, elas, assim, não tem quase público, são pouquíssimas as pessoas que vão assistir, que vão prestigiar, que vão fazer ser uma bilheteria tão gigantesca. Sim. A gente sabe que é cultural, né? O Brasil consome vários outros gêneros, mas é muito interessante como eles abraçaram aquilo, como eles se identificaram, e realmente como aquele filme deve ter se conectado muito mais com eles do que com a gente aqui, mas eu acho isso muito bonito. É um filme de animação, mas que para eles, né, faz todo sentido. E pensar no contexto brasileiro, a gente, né, valorizar também um pouco as nossas animações, tem muita coisa boa e passa batido. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Para vocês curtirem melhor aí a semana de vocês, fazendo alguma coisa diferente, quem sabe, né? Ou não, revivendo alguma coisa. Enfim, muitas dicas aqui. Vou começar com você, Ieda. O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Então, ontem eu terminei a série Eu Sou de Virgem, que é da Amazon Prime, e é do diretor Boots Riley, que ele fez Sorry to Bother. Sorry to Bother, pra quem não viu, é um filme muito, muito louco, com uma sensibilidade de anime, mas não é de anime de Viagem Chihiro, não, são animes mais doidos. E Sou de Virgem é sobre um cara que ele é literalmente gigante, e ele é criado pelos pais dele meio que escondido no quintal, é tudo adaptado para ele, então como eles não conseguem comprar roupa pra ele, a roupa toda dele é feita de remendos, de tecidos e tal. E aí, aos poucos, ele vai conseguindo sair de casa e interagir com as pessoas do bairro dele. E aí tem toda uma questão de discutir racismo e também capitalismo, porque o Boots Riley também, ele tá sempre nessa pegada de temática social, mas sempre com um tom muito divertido e muito absurdo. Tem um vilão lá que é praticamente o Elon Musk, que é um cara que é um CEO bilionário e tal, e ele gosta de se vestir de super-herói, e a gente
sabe que tem um avatar do Twitter do Elon Musk, que ele tá com a roupinha de Homem de Ferro, né? Então, tem esse vilão, e é muito engraçado, assim, uma das coisas que eu achei mais bizarras é que, em vez, ele tem um prédio, né, onde funciona a empresa dele, em vez dele pegar o elevador da casa dele até o escritório, ele fica parado numa plataforma e é o prédio que se move pra cima e pra baixo. Então, todos os funcionários ficam balançando pra lá e pra cá, porque ele não admite se mexer, são os outros que têm que se mexer por ele, sabe? Então o filme é cheio dessas pegadas assim divertidas, é muito legal e também muito atual, e é engraçado que depois que o Jordan Peele chegou, né, com o Corra, teve muita imitação desse estilo de terror com temática social e tal, mas sempre foram cópias muito baratas, e o Boots Riley, ele não tá necessariamente no terror, ele tem essa coisa absurda e ele discute temas raciais, mas de uma forma completamente pessoal e característica dele, sabe? Não é uma imitação do Jordan Peele nem nada disso. E eu acho que é um diretor, assim, pra se ficar de olho, porque ele é muito, muito interessante e muito, muito particular. Demais. Mais algum, Ieda, ou é esse? Então, eu não sei nem se eu falo mais um, eu não quero ficar roubando muito tempo dos outros, mas vou deixar só esse. Não, então. Pode ir quando você quiser. Aqui estamos tranquilos. É uma comédia boba que eu vi esse final de semana no cinema. E foi uma experiência legal, porque o cinema tava cheio, e então as pessoas estavam rindo juntas e tal. Eu sempre gosto quando isso acontece. Que é a comédia da Jennifer Lawrence que tá passando, que é Que Horas Eu Te Pego. Muito boa. É uma comédia boba, mas muito divertida, e você pensa que vai ser só besterol, porque é uma comédia que é classificação 16 anos, né? Nos Estados Unidos é 18 anos. Então tem nudez, tem palavrão, referência a sexo, esse tipo de coisa. Mas ele te surpreende, assim, com personagens embasados, assim, emocionalmente, sabe? Que faz sentido, tem uma coerência interna, sabe? E foi muito divertido, e eu queria ver mais disso no cinema, né? Porque é tão difícil ver comédia romântica para adultos, né? E graças a Deus o filme tá saindo super bem na bilheteria, tá indo melhor do que The Flash. E é isso que eu espero, assim, ver muito mais comédias românticas e menos filmes de hominhos. Sem contar que a Jennifer Lawrence no filme, ela tá absurda de boa, é muito. Já ganhou o Oscar. Ótimo. Ela faz jus ao Oscar que ela ganhou. E exatamente, é um filme bem mais conhecido, mas ela se entrega ali de coração e ficou muito bom mesmo. Ela é produtora do filme também, né? Então ela se jogou totalmente porque ela tinha que levantar esse filme, até porque ela tá parada há um tempo, né? E aí ela foi a melhor forma de voltar, assim, a atenção da galera pra esse filme. E ela já tem uma veia cômica boa, assim, né? Ela nas entrevistas é super engraçada, super despachada, e por uma coisa estranha ela sempre fez drama, né? Ou os filmes lá dos Jogos Vorazes e tal. E tava faltando mesmo uma comédia bem bobocona, assim. Que Horas Eu Te Pego aí, comédia da Jennifer Lawrence, tá aí, muito bom. Então, 2 dicas, série e filme. Isso. Se quiser dar mais uma, tudo bem, Ieda. Estamos aqui com o bloco. Não, chega. Não, já tá bom. Tá bom. Muito bom. E você, Thiago, estreia aqui no Cinemação. Você vai trazer dicas aqui também. Fala aí pra gente já anotar tudo que você falar, pra gente ir lá assistir, enfim. Pô, que honra. Então, eu vou, na verdade, dar 2 dicas, mas uma bem curtinha, só pra complementar mais ou menos o que eu já tinha falado no episódio, que é Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, que é um dos, talvez, o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. E eu sei que todo mundo fala, nossa, mas é um filme que pouca gente conhece, e é exatamente isso. Eu acho que eu quero indicar pra ver se, né, ajuda as pessoas a assistirem esse filme, porque ele é muito fofo, ele é muito simples, né? Ele foi lançado em 2008 e é um filme lindíssimo, ele usa técnicas de aquarela, é um filme que ele, né, provoca muitas sensações, então assim, é um filme pra você pegar um cafezinho, sentar num dia de chuva, assistir Ponyo, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor daqui pra frente, porque é um filme muito fofo. E também tem todas as temáticas que a gente falou, é um filme sobre, né, amadurecimento, na sinopse, assim, sem dar muito spoiler, mas é um menino que ele começa a fazer amizade com uma criaturinha que veio do mar, ali tem um viés meio Pequena Sereia, só que de uma forma bem, bem diferente. Então eu acho que quem gosta do Estúdio Ghibli é obrigatório assistir, porque é um filme muito fofo e passou muito despercebido pelas pessoas. E tá na Netflix, né? Facinho também, né? Ponyo, exatamente.
E a minha outra indicação, eu vou pegar um pouco o hype do momento, porque eu quero indicar uma série nacional que eu tô gostando bastante, fazendo muito sucesso também, então acho que muita gente tá assistindo, que é Os Outros, né? Uma série do Globoplay, que tem a Adriana Esteves, a Drica Moraes, e é uma série muito interessante, muito surpreendente, que muita gente fala, é cinema brasileiro, ou então a TV, ou o streaming brasileiro não cria coisas com qualidade. E pra mim essa série é melhor do que umas 80 originais da Netflix, se você pegar, assim, porque ela é muito bem construída, ela desenvolve muito bem um suspense, ela tem uma trama que a gente se conecta e ao mesmo tempo tem vários das artimanhas de filmes de suspense e de tretas e coisas que vão acontecendo, né? A história se passa ali num condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que começa com uma briga entre dois adolescentes de duas famílias diferentes, e essa briga vai escalonando e vai fazendo um caos. Então é uma série que você fica muito envolvido, é uma série muito boa, tem uns assuntos muito pesados, então não sei se eu recomendo de você maratonar ela. Assiste um episódio, vai tomar um banho, vai fazer uma comida, depois você assiste outro, porque toca em vários assuntos assim que pode despertar vários gatilhos, assim, violência doméstica, mas é uma série muito boa, muito bem produzida, que eu acho que vale a pena o sucesso que tá fazendo, as pessoas têm que assistir, tá no Globoplay. Inclusive ontem, se eu não me engano, passou na Rede Globo, no Tela Quente, passou o primeiro episódio, né, que a Globo tem esse de botar o primeiro episódio das séries originais na TV aberta, e fez um sucesso enorme também, então recomendo, assistam Os Outros, gente, porque é muito bom. Já foi renovada para uma segunda temporada, que eu acho que nem estava tão planejado assim, mas como fez muito sucesso, eles estão fazendo, e a segunda temporada vai ser uma coisa meio The White Lotus, vai ser um novo condomínio com novos personagens, alguns vão retornar, e aí vai ser uma nova treta, então assim, é uma série que, né, eu recomendo. Nossa, demais. E eu vou só falar duas coisas que eu acho interessante dessa série. Eu assisti esse primeiro episódio, né? Primeiro, Adriana Esteves e o Milen Cortaz são impressionantes, esses dois, assim, a atuação deles é impressionante. E a outra coisa é que a série é dirigida por duas diretoras, né? Isso também é importante a gente frisar. Luísa Lima e Lara Carmo, que são duas diretoras muito boas também. A qualidade da série é impressionante, assim, a maneira como é filmado. A narrativa da série, ela é muito parecida com o que a gente consome de séries estrangeiras, então não é que muita gente não gosta de assistir a produção nacional pensando, mas aí tem aquelas coisas lá que vai cansar, a gente tá vendo todo dia. Mas não, ela tem uma narrativa, ela tem uma trilha sonora, ela vai se construindo. Os personagens evoluem muito bem, os meninos, né, que fazem os dois adolescentes, conforme passam os episódios, eles ficam melhores ainda, tem uma atuação muito boa. Então, assim, é uma série realmente de muita presença, de muita qualidade, que tá fazendo um puta sucesso. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, as dicas do Thiago. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast ou na descrição dele, vai estar lá tudo que a gente indicou no final lá, é só você ir lá, apertar, clicar, e aí você vai ser direcionado aí pros links que a gente tá colocando aqui. Kai, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Então, eu ainda tô meio no espírito do festival do Olhar de Cinema, né? Que eu tava até semana passada, e eu tive a oportunidade de ver na tela grande uns filmes mais antigos, e eu queria muito indicar A Rainha Diaba, que é um filme brasileiro de 1974, né, do Antônio Carlos da Fontoura, já teve na mostra no ano passado, também acabou de passar, eu acho que em Ouro Preto. É uma versão remasterizada em 4K, que o pessoal do Cine Limite restaurou. E, nossa, as cores estão lindas, então, assim, vai passar agora no Rio. Quem tiver a oportunidade de ir assistir esse filme no cinema, vá. Mas quem não tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, assiste em casa, que vale a pena. Então, eu sei que não é nenhum lançamento, mas é um filme muito interessante do nosso cinema brasileiro. E a gente tem coisas muito incríveis. E, assim, vai mostrar muito a violência e o universo das drogas, só que por uma outra perspectiva, né? A gente vai ver ali. A gente tem esse travesti, né? Essa travesti, que é a Rainha Diaba. É uma pessoa negra, é interpretada pelo Milton Gonçalves. Eu sei, transfake, mas é 1974.
E a interpretação do Milton Gonçalves é espetacular. E a Rainha Diaba é exatamente a pessoa que domina a criminalidade naquele lugar. E aí a gente vai ver, assim, todo esse universo através também de muita gente que não consegue aceitar que uma pessoa negra e homossexual, inclusive, da comunidade trans, né, seja quem domina o tráfico e tal. Então o filme, ele já vai discutir essas coisas através de um outro olhar, uma outra perspectiva, sabe? Completamente diferente do que nos anos mais recentes a gente tem visto o nosso país produzir, sabe? Assim, quando fala de drogas e de criminalidade. Então é uma outra coisa, é muito interessante e, assim, a interpretação do Milton Gonçalves é brilhante. E, curiosamente, o filme também traz umas nuances de comédia, assim, fenomenais. Eu acho que todo mundo, basicamente, que saiu da sessão saiu falando, meu Deus, que filme incrível. Então, assim, é uma experiência realmente muito única, sabe? É um filme extravagante, colorido e que traz o universo queer de maneira muito forte, né? Que vai falar de identidade, de sexualidade, pluralidade, e é isso, e mostrar como essa figura, ela incomoda única e exclusivamente por existir, e como o nosso país, ele tem muito que melhorar nesse sentido, mas é isso, é um filme que consegue também trazer, dentro da sua brutalidade, muita leveza e uns momentos de comédia que são, assim, fenomenais. Sério, é um filme que vale muito a pena. Que demais. Esse filme tem uma cena muito clássica, né, cara, dele com o Milton com uma sombra verde, assim, né, nos olhos, e ele olhando pro espelho, e ele faz um jogo de câmera ali, né, que meio que olha pro espelho e não quebra exatamente a quarta parede, mas meio que tá quebrando, né, através do espelho. É linda essa cena. É muito bem filmado. É um filmaço, sério, assim, é muito legal poder redescobrir o cinema brasileiro, né? Fantástico. É esse, cara? Quer trazer outro? Então, eu também assisti o Cria Cuervos, do Carlos Saura. Ai, maravilhoso. Pois é. É um filme incrível, assim. Nossa, o Carlos Saura era incrível e fazia coisas maravilhosas. Mas esse filme também é da década de 70, tá? De 1976. Vai mostrar a infância através de um olhar muito particular também. Vai mostrar a vida de 3 órfãs, né? Elas perderam primeiro a mãe, depois perderam o pai lá, né? Elas são de Madrid e elas têm que ser criadas pela tia, que é uma mulher um pouco mais austera e tal. E assim, não é que a vida delas antes fosse maravilhosa, a gente vai perceber através do olhar da Ana, que de fato é a protagonista do filme, é a filha do meio, e que assim, meu Deus, a Ana, eu não sei como é que se pronuncia, se é Torran, enfim. Mas dessa atriz que faz a protagonista, ela é simplesmente brilhante. A menina é incrível. E o filme é de uma sensibilidade para mostrar, inclusive, a tristeza da infância, porque se fala muito, né, de que a infância é a época onde tudo é lindo e a gente vive sempre muito feliz, e na verdade muita gente cresce tendo muitas dores da infância, mas tem essa coisa, né, o olhar infantil é muito particular. E eu acho que o Carlos Saura, ele tem uma sensibilidade para mostrar essas 3 meninas e para mostrar particularmente essa protagonista. Enfim, o filme é lindo, lindo, e eu fiquei completamente encantada. Eu nunca tinha visto e ver no cinema foi assim, nossa. E eu gosto muito do Carlos Saura, né? Eu fiquei bem triste quando ele morreu. Enfim, é um filme maravilhoso. E tem a Geraldine Chaplin. Ah, legal. É isso, é só uma curiosidade. Ela é ótima e, enfim. É isso, é um filme muito bom, vale muito a pena, é muito lindo, muito maravilhoso. Tenham essa experiência na vida de vocês. Assistam Cria Cuervos. E vejam o resto da filmografia do Carlos Saura, que é maravilhosa. É isso aí. E vou dizer mais. Tem vários textos da Ká dentro do Cinemação, do Olhar de Cinema, né? Esse festival que ela foi lá, com outras críticas que ela escreveu. E foi uma experiência bem legal, hein, Ká? Fora o frio. O frio não foi legal, mas a experiência foi. Eu
lembrei, do frio. Nossa, tava muito, muito frio mesmo, gente. Mas foi uma experiência maravilhosa. É sempre bom conhecer novos filmes, reencontrar outros, reencontrar pessoas do país inteiro. Festivais são sempre maravilhosos e é isso. O Olhar de Cinema tem uma curadoria bem legal, né? Então, eu ainda vi um monte de Cronenberg, fiquei felizona. Que demais, que demais. Bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe 2. O primeiro, eu quero pegar um gancho que o Thiago trouxe aqui pra gente no começo, quando a gente tava terminando ali, né, o papo sobre A Viagem de Chihiro, que ele falou sobre o cinema brasileiro e tal. Então eu quero convidar vocês a ouvir o nosso podcast, um podcast que a gente gravou, que é o podcast 494, onde a gente trouxe aqui pra bater um papo o Ale Abreu, que é o cara que fez o filme O Menino e o Mundo, né? E aí a gente trouxe ele aqui porque ele tava lançando o segundo filme dele, que é o Perlimps, e esse filme tá ainda em circuito, tá passando nos cinemas e tal. Há uma perspectiva de que ele chegue ao MUBI daqui a algum tempo, então pode ficar de olho, mas procurem por Perlimps na região de vocês aí e tal, porque esse filme é de uma beleza estética, assim. Bom, o Ale já é maravilhoso, assim, é um artista nato, e na conversa com ele vocês vão perceber a sensibilidade que esse cara tem de visão, né, de animação e tudo mais. Já foi o nosso último representante brasileiro no Oscar, então isso, né, já mostra um pouco do tamanho da obra e da visão de cinema que ele tem, mas em Perlimps ele dá mais um passo, assim, ele muda o estilo, e Perlimps é uma aquarela pura, assim, é um mergulho justamente nas palhetas de cor, e é uma coisa maravilhosa, e tem uma história também muito única, assim, que eu acho que conversa inclusive com a Viagem de Chihiro que a gente falou aqui. Então fica esse convite pra você, pra conhecer, tipo, não sei se eu vou gostar de Perlimps. Vai lá, ouve a entrevista, dá uma chance, né, pra você ver, porque é animação brasileira, gente, e assim, tá sendo feita com uma qualidade impressionante. E meu outro plano detalhe, pra fechar aqui, é o podcast Rita, Outra Biografia. O podcast ele foi lançado aí recentemente, né, depois da morte da Rita Lee. A apresentadora Astrid Fontinelli, né, junto com o jornalista Guilherme Samora, eles criaram esse podcast onde eles partem da base da última biografia que a Rita Lee lançou, que se chamava Rita Lee, Outra Biografia. Eles lançaram alguns episódios contando um pouco da vida justamente da Rita Lee, assim. É demais o mergulho que eles dão dentro da história da Rita Lee. A Astrid é uma pessoa que era muito conectada com a Rita Lee, e o Guilherme é o cara que ajudou a Rita Lee a escrever a biografia. Então é um cara assim que viveu o dia a dia da Rita Lee. E aí tem alguns trechos que eles puxam pro podcast, tipo do livro, que eles querem colocar ali, que daí eles convidaram a Mel Lisboa, que tem uma locução maravilhosa também, é muito boa. E a Mel viveu a Rita Lee nos teatros, então a Mel faz também uma voz que é uma voz puxando mais pro jeito da Rita Lee falar, né, aquele jeito mais solto e tal, e é um papo muito legal, assim. São poucos episódios, já terminou, são 6 episódios só, de cerca de 40, 50 minutos, e enfim, é um papo delicioso para quem quiser deixar, né, essa musa brasileira viva nos nossos corações, nas nossas mentes. O podcast contribui demais com isso. Então vai lá procurar Rita Lee, a Outra Biografia, que é um conteúdo de primeira. Chegando aqui, né, no final desse podcast Cinemação 513, batemos esse papo sensacional aqui sobre A Viagem de Chihiro. Eu não poderia fazer esse podcast sem meus convidados que sempre me ajudam demais aqui. Então, Thiago, eu queria começar com você agradecendo, porque sua estreia aqui com a gente, então eu queria agradecer demais sua presença, você ter doado o seu tempo aqui para vir discutir o filme com a gente. Muito obrigado mesmo, e espero que você volte
mais rápido aqui, né, pra gente poder conversar sobre outros assuntos, e deixa suas redes sociais e site, enfim, tudo aí que pro pessoal te acompanhar, por onde que te encontra. Nossa, Rafa, eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite, me senti honrado, e aquilo que eu falei no início, tudo que eu puder falar de Chihiro eu quero, porque realmente o Estúdio Ghibli como um todo ocupa um lugar muito, muito importante no meu coração e na minha formação como, né, ali lidando com cinema, trabalhando com cinema. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Espero mesmo voltar mais vezes. E as minhas redes sociais podem me encontrar no Instagram como o Thiago Muniz, com Z no final. Lá tem link para todas as outras redes que eu crio conteúdo, e também pode ir através do Pipocas Club, com B mudo no final. Ali eu escrevo as notícias diárias, estreias, fofoca de Hollywood, né, crítica, e vou na cabine, ali tem tudo, a gente junta tudo dentro do site, né, então vocês podem me encontrar lá também, que a gente tem bastante conteúdo. E é isso, queria realmente agradecer, porque foi incrível, eu adorei estar aqui com as meninas, são fantásticas, então assim, foi ótimo. Demais, obrigado, Thiago. Ieda, também quero te agradecer. A Ieda tá aqui com a gente, vem várias vezes aqui, eu adoro quando você vem, Ieda. Ieda, eu mando o convite e dizer, Ieda, vamos, nem termino a frase, ela, tô dentro. É demais, Ieda. Obrigado, viu? Obrigado pelo prestígio, por você estar aqui com a gente. E também passa redes sociais, site, enfim, tudo aí que o pessoal pode te acompanhar. Rafa, eu que agradeço. Não sei já quantas vezes eu participei aqui, mas é sempre um prazer, é sempre muito gostoso. Os convidados são sempre muito legais, hoje também foi muito legal. Eu tenho um site que é o iedamarcondes.com. Ieda é I-E-D-A, não é com Y, não é com H, não é hiena, não é iodo, não é ioda, é iedamarcondes.com. De vez em quando eu publico na Folha, geralmente sobre filme de terror. Eu tô no Twitter, no Letterboxd, no Blue Sky, sempre como Ieda Marcondes, tudo junto. E até a próxima. Demais, obrigado, Ieda, mais uma vez. E, né, a nossa querida Carissa, que já é da casa, né, Cá? Foi uma das grandes conquistas que a gente teve nos últimos tempos, quando a gente colocou a Cá no nosso quadro de autores do Cinemação. Foi uma das grandes felicidades que eu e o Dani a gente teve aí, porque além disso que vocês estão vendo, né, de vocês estão ouvindo e vendo também no canal de YouTube dela, que é esse carisma, esse poço de informações, a Cá também escreve bem, então o pacote completo, então só tenho que te agradecer, Cá, e também traz redes sociais, YouTube, enfim, para que a galera possa te acompanhar. Primeiro, eu que agradeço, é sempre tão legal estar aqui, e eu fiquei muito feliz quando eu comecei a escrever para vocês, e enfim, é só procurar Carissa Vieira, com C, 2 S, em todos os lugares. E é isso, tem canal no YouTube, eu posto coisas no Instagram também, faço vídeos, falo muito de cinema de horror também. E é isso. Demais. Adorei conversar com todo mundo. É sempre muito, muito legal participar do podcast. Demais. Obrigado, Cá. Adorei também sua participação. Lembrando você, ouvinte, né, que gostou desse episódio, lembre-se então de mandar seu comentário nas nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, né, contato@cinemação.com. Nas redes sociais a gente tá em tudo, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, tá em tudo. É só você procurar por Cinemação, você vai encontrar a gente. Além disso, lembre-se, né, de seguir no Spotify, curtir na Apple Podcast ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast. Assim você vai receber todos os nossos episódios e não vai perder nada, porque você vai ser notificado, né? Toda vez que sair um episódio você é notificado, então você não perde nada. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. Podcast Cinemação 513 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.